trago nesse vídeo é sobre a carreira de desenvolvedor web. Eu preparei um guia para iniciantes mostrando o que você precisa saber para começar. Antes da gente entrar sobre as informações técnicas, sobre tecnologias, escolhas de tecnologias, é importante a gente saber o que está por trás de uma aplicação web. Então, quando a gente fala sobre desenvolvedor web, a gente está falando também sobre a aplicação web, que é um site, é uma aplicação que está rodando em um browser, em um navegador. Então vamos entender o que está por trás ali daquela tela que você vê, de todos aqueles botões, aqueles elementos que você consegue ver de forma da interface de uma aplicação. Então quando a gente fala sobre aplicação web, a gente está falando que a gente está acessando essa aplicação através de um dispositivo, tanto um computador, um smartphone ou um outro dispositivo que seja, utilizando um navegador. Tá? Então esse navegador ele precisa comunicar em um servidor. Essa solicitação que eu estou fazendo no meu navegador localiza o servidor e me devolve essas informações. Então para a gente localizar um servidor a gente vai precisar de internet. Então como que funciona? Eu faço uma solicitação utilizando a internet em um endereço HTTP. Essa é uma solicitação, por exemplo, eu posso estar acessando o site do YouTube, www.youtube.com. É uma solicitação que eu estou fazendo do meu navegador através de um dispositivo, utilizando a internet. Eu preciso localizar um servidor. Esse servidor, na grande maioria, ele está hospedado em um servidor cloud, na nuvem. Porém, como que funciona isso? O endereço www.youtube.com é um domínio, é um domain name. Esse domínio é um nome que a gente identifica uma aplicação. Assim como funciona uma lista telefônica, você decora o nome da pessoa. Tá? Esse nome da pessoa é o domain. Mas cada pessoa ele tem um CPF que identifica que ele é único. Um servidor ou uma máquina, todo computador, ele tem um identificador único também, é o que a gente chama de IP. Porém, no nosso navegador a gente não digita o IP, a gente digita o endereço, o domínio, que é o endereço HTTP, no caso www.youtube.com. Então, como eu tenho um nome de domínio, não tenho IP, como que eu faço para localizar esse servidor cloud? O que acontece? Eu tenho que ir até um servidor DNS antes de ir para o servidor cloud. Então eu vou no DNS e busco www.youtube.com, qual que é o IP? Servidor DNS, me devolve o IP desse endereço HTTP. Ele me devolve um endereço, 125, é um número que já é definido, que a gente chama de IP. Agora com o IP eu já consigo localizar o servidor cloud, porque eu já tenho o identificador do servidor, então eu consigo ir direto nesse servidor. Tendo o IP, eu já sei onde está o meu servidor, faço a solicitação para ele. Isso acontece de forma transparente para o usuário. Não é visível para o usuário todo esse fluxo que acontece. Eu estou mostrando para vocês para a gente começar a entender e pegar cada tecnologia que a gente vai falar e encaixar essas tecnologias em cada pedaço desse fluxo do que acontece atrás de uma aplicação web. Então eu faço solicitação num servidor cloud. O meu servidor ele tem todas as informações que eu preciso. Então no servidor do YouTube ele tem todas as informações, todos os vídeos que foram publicados, todos os usuários, todos os likes, todos os comentários. E do meu servidor eu posso comunicar com outros aplicativos também. Um aplicativo de autenticação, um aplicativo de pagamentos, de meio de pagamentos, bancos de dados também. Eu posso ter um ou N banco de dados e essa comunicação é feita ali através do meu servidor cloud. E o meu servidor, conforme a solicitação, o request feito pelo usuário através de um computador ou de um smartphone, ele obtém essas informações, sabe o que o usuário solicitou, junta essas informações e retorna para o usuário. E o que ele retorna? Ele retorna vários arquivos, arquivos .css, .js, que são arquivos JavaScript, .html, imagens e outros arquivos. É a resposta do servidor. Então essa resposta ela é caminhada através da internet e ela chega até o meu navegador.
O meu navegador, ele sabe o que ele tem que fazer. Se ele vai pegar aquelas informações e exibir para o usuário, se ele vai executar aquelas informações para montar a minha tela naquele tempo. E ele pega essas informações e devolve para o meu dispositivo, se for para um computador, se for para um smartphone, através de um formato de página. Então, se você acessa o site do YouTube, que é a página inicial, ele chega no servidor, monta aquelas informações, devolve para o usuário, o navegador já te devolve e mostra no formato de página. Nesse fluxo, a gente tem duas divisões. Vocês vão ouvir falar muito sobre cliente e servidor, client-server. Então, quando vocês ouvirem sobre client-server, vocês devem situar sobre esse fluxo que a gente acabou de ver. Então, a gente tem na cor verde o client, que é o cliente, na cor vermelha o server, que é o lado servidor. E isso é importante a gente saber, porque quando a gente entender sobre tecnologias, sobre linguagem de programação, bibliotecas, frameworks, a gente vai começar a situar essas tecnologias em cada bloco desse, se é client, se é server, se roda no navegador, se roda no servidor, se é banco de dados. Isso vai ficar um pouco mais claro. É um pouco confuso isso, mas aos poucos é aquele item lá das principais dificuldades, que é quando a gente começa a estudar, fica um pouco confuso, mas as coisas vão clareando. Então muitas pessoas desistem nessa fase inicial aí para essa carreira. Então vamos falar agora sobre quais tecnologias escolher para começar. Eu separei aqui em 7 grupos para a gente estar visualizando e entendendo. Linguagens de programação. A gente tem C#, Java, JavaScript, Python, PHP, Go. Então, quando vocês acessarem um site de cursos, o próprio Google retornar informações sobre tecnologias, vocês analisarem C#, Java, JavaScript, vocês vão separar isso como linguagem de programação. É uma linguagem que a máquina vai entender e vai compilar aquelas informações, né? Vai pegar todas aquelas informações e transformar numa linguagem que a máquina entende. Então, isso são linguagens de programação. A gente vai falar mais sobre isso. A gente tem bibliotecas, que a gente tem como Redux, React, jQuery, GraphQL e outras tecnologias. Aqui eu estou colocando algumas tecnologias, tá? Se eu fosse colocar todas aqui, ia ser centenas e centenas de slides para mostrar todas as tecnologias. Então, separei algumas tecnologias. Frameworks. Então a gente tem essa quantidade de frameworks também, Next, Django, Laravel, Angular, .NET Core. E como que isso, e por que a gente tem tanta essa divisão, tá? Se a gente falar de linguagem de programação, é a linguagem que a gente vai digitar, é o idioma que a gente está digitando. A biblioteca, ela é um pacote, ela é um conjunto de operações que vai resolver um problema específico. Então ela vai estar atuando em uma funcionalidade específica. Por exemplo, o Redux, ele é um pacote, uma biblioteca de JavaScript que a gente utiliza para resolver problemas de gerenciamento de estados da minha aplicação. Então a biblioteca ela resolve pontos específicos. O React, por exemplo, ele é para desenvolver interfaces para o usuário, então componentes para o usuário. Então numa aplicação, uma aplicação web, que é o assunto desse vídeo, a gente aprende várias coisas. A biblioteca ela vai resolver casos específicos da minha aplicação. O framework ele já é algo mais complexo, ele é um conjunto de funcionalidades. Então, ele resolve várias partes do ecossistema da minha aplicação. Então ele é algo mais complexo em relação à biblioteca. Mas a gente pode pensar, Lucas, então eu vou escolher ou um framework, ou uma biblioteca, ou uma linguagem de programação? Não. Então, geralmente, quando você programa em .NET Core, por exemplo, que é um framework, você provavelmente vai utilizar a linguagem de programação C#. Então, isso fica muito conectado uma com a outra. Então, eu posso utilizar um framework Next.js, que ele utiliza uma biblioteca do React.js, eu posso utilizar o próprio Redux também dentro desse Next.js, e ele tem como linguagem de programação o JavaScript. Então a gente pega vários pontos conectando. Você sabendo separar essas tecnologias, isso vai ficar muito mais claro quando você for
pesquisar sobre o que você quer aprender. Então você vai no Google, eu vou pesquisar sobre JavaScript. Então você vai saber, estou precisando de linguagem de programação, mas eu quero desenvolver uma interface para o usuário um pouco diferente, de uma forma mais simplificada, uma tecnologia também que esteja em alta no mercado. Você pode pegar o React, por exemplo, mas você já aprendeu o JavaScript. Então tem banco de dados também. Quando a gente fala sobre aplicação web, tem aquela quantidade de informações que são imputadas nessa aplicação web. Para onde que essa informação vai? Você tem que colocar isso num banco de dados para salvar essas informações. Então você tem banco de dados relacional, banco de dados não relacional, tem SQL, Oracle, Postgre, Redis, Mongo, tem diversos bancos de dados. O grupo mobile. Por que a gente está falando sobre mobile, se é desenvolvimento web? Quando a gente fala sobre desenvolvimento web, a gente fala muito sobre JavaScript, que é uma linguagem global para desenvolvimento web. E a gente tem tecnologias que são utilizadas que a gente consegue desenvolver aplicações híbridas para dispositivos móveis, para mobile. Por exemplo, o React Native é uma tecnologia que tem como base em linguagem de programação o JavaScript. Então, quando você tem um certo domínio sobre JavaScript, você consegue desenvolver para React.js, você consegue desenvolver para Next, você consegue desenvolver para React Native, para Ionic. O Xamarin, por exemplo, ele utiliza o C#. O C# também tem uma conexão com o .NET Core. Então, tudo tem uma relação até chegar o que você realmente vai escolher para desenvolver a sua aplicação web. O deploy também é uma parte muito importante a gente saber que quando você desenvolve a sua aplicação, você tem que colocar essa aplicação em um servidor na nuvem. Você tem que deixar essa aplicação disponível para outras pessoas, se for o caso de uma aplicação pública. Então você vai ter que entender sobre servidores de hospedagem, sobre a parte de deploy. E essa parte envolve algumas tecnologias, Vercel, Heroku, AWS, Azure, Google Cloud e outras opções também que nós temos a mais. Outras tecnologias que a gente pode citar também é o Node, que é uma aplicação que roda o JavaScript no lado do servidor. Então a gente tem aquele quadro verde e o vermelho, né? Que é o client e o server. O Node, ele faz o JavaScript rodar no lado vermelho, que é no lado server, porque o JavaScript ele foi desenvolvido para ser executado no lado client, dentro de um browser, dentro de um navegador. A gente tem o Git também, que é um controle de versionamento de código. Nós temos o CSS, que é uma linguagem de estilos, e o HTML, que é uma linguagem de marcação. Extremamente importante também para o nosso cenário como desenvolvedor web. E o que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar o JavaScript, o CSS e o HTML, que nós vamos utilizar como tecnologia base para a carreira como desenvolvedor web. O JavaScript, o CSS e o HTML, ele está nessa parte client, então essa parte verde que a gente vem citando sobre o fluxo de uma aplicação web. Então o JavaScript, CSS e o HTML está nesse lado client. Quais são os tipos de desenvolvedores que nós temos? A gente está falando em específico de desenvolvedor web, mas quais os tipos que nós temos, tá? Então quando você começa a aprender uma tecnologia, você entende qual que é o ecossistema, qual que é a arquitetura daquela tecnologia. Para você aprender outra tecnologia é um passo muito mais rápido do que você está fazendo agora, que é aprender do zero. Então a gente tem desenvolvedor web, desenvolvedor desktop, para desenvolver aplicações que vão rodar ali como um exe, geralmente são ERPs, na grande maioria como aplicações desktop. Nós temos desenvolvedor de sistemas embarcados para desenvolver para a internet das coisas, IoT. Nós temos desenvolvedor mobile, para desenvolver para dispositivos móveis. Nós temos desenvolvedor game, que desenvolve para jogos. Dentro do desenvolvedor web, a gente tem 3 subdivisões. Então, front-end é quando a gente trabalha em cima da parte verde. Vamos entender aqui nesse fluxo. Então, o lado client é onde a gente tem o front-end. Então, o desenvolvedor front-end trabalha nas tecnologias que estão desse lado, esse lado verde. São as tecnologias que estão visíveis para o usuário. O desenvolvedor back-end, ele atua mais com tecnologias
que trabalham para a regra de negócio da sua aplicação, não estão visíveis ao olho do usuário. E o desenvolvedor full stack é o desenvolvedor que trabalha todo esse ecossistema, todo esse fluxo da aplicação, tanto front-end quanto o back-end. A gente tem alguns exemplos de algumas tecnologias que eu citei nos slides anteriores dentro de cada grupo desse, de front-end e back-end. Então, a gente tem o React, o Redux, o Angular, o Vue como front-end e outras tecnologias a mais também. A gente tem no lado server o PHP, o Node, o Laravel, .NET Core, banco de dados também como SQL Server. Agora, sabendo tudo que a gente já falou, o que eu preciso para começar? Eu separei aqui 4 grupos. Você vai precisar de um computador, de um editor de texto, um terminal e um navegador. O computador, você vai precisar de um sistema operacional, Mac, Windows ou Linux, um editor de texto. Você vai poder utilizar o VS Code, Sublime, um Atom ou um Notepad, qualquer software que você consegue escrever nesse software. Terminal, você vai precisar de algum terminal para executar alguns comandos para a gente desenvolver a nossa aplicação. Aqui são algumas opções, tá? Existem outras opções, eu coloquei aqui algumas opções. Você vai precisar também de um navegador, ou um Firefox, ou um Chrome, ou um Internet Explorer. Mas para o exemplo que a gente vai desenvolver aqui nesse vídeo, nós vamos utilizar um Mac, um VS Code, o Hyper e o Chrome. Se eu escolher outras opções, eu vou conseguir implementar também os exemplos que você vai colocar aqui nesse vídeo? Sim, vai conseguir da mesma forma. Eu só escolhi esses aqui para simplesmente implementar para esse vídeo. E outras ferramentas também que a gente vai estar utilizando é o Git para executar o controle, o versionamento do nosso código, o Node para executar o JavaScript aqui local na nossa máquina, como simulando o lado servidor, e algumas extensões do VS Code, que foi o editor que a gente escolheu. Para essa parte do vídeo, para a gente colocar em prática as tecnologias que nós escolhemos, HTML, CSS e JavaScript, nós vamos utilizar a W3 Schools como referência para a gente buscar tudo que a gente for precisar para implementar os nossos exemplos aqui na nossa prática. Então aqui nesse site tem outras tecnologias também, você encontra documentação de outras tecnologias. Mais em específico a gente vai falar sobre HTML, CSS e JavaScript. Então a qualquer momento que a gente precisar de alguma informação sobre JavaScript, sobre CSS e HTML, a gente pode procurar aqui. Não vamos entrar em detalhes de todas as funcionalidades aqui citadas pela essa documentação, mas à medida que a gente for precisando, a gente acessa e aprende. Esse é um modelo que eu utilizo quando eu quero aprender alguma tecnologia, então eu acesso a documentação, tento criar um projeto e à medida que eu for sentindo necessidade de aprender uma nova funcionalidade, eu vou na documentação, aprendo e aos poucos todas as funcionalidades daquela tecnologia vai se conectando e começando a fazer sentido. Então a gente vai começar aqui, eu vou clicar aqui nessa aba CSS. E já vou buscar um exemplo para a gente tirar como base e a partir desse exemplo a gente vai conectando essas 3 tecnologias, CSS, HTML e JavaScript. Então aqui embaixo em CSS responsivo tem RWD Templates. Eu vou selecionar um template aqui que é um currículo. Então esse template aqui de currículo, eu tenho 2 formas de visualizar. A demonstração, que é a página que a gente consegue visualizar, e aqui que é o código, que é a página e o código. Então eu vou abrir esses 2 exemplos aqui, tanto a demo quanto o código. A demonstração é uma página que a gente consegue visualizar, então o usuário comum acessa uma página como um site, uma aplicação web, ele já acessa um conteúdo dessa forma. Aqui já vem um código fonte, então isso aqui pode assustar para esse início, que é essa quantidade de código que a gente tem e a nossa demonstração. Mas aqui permite a gente mudar, fazer algumas alterações e executar essa alteração para a gente ver como está sendo aplicado o nosso exemplo. Então a gente vai estar entrando em detalhes sobre o que representa esse código, onde que entra o HTML, o CSS e o JavaScript. Nós vamos utilizar o Chrome, que é a que a gente já está utilizando aqui nesse momento, e o VS Code. Já deixa essas 2 ferramentas preparadas aí. No Chrome eu posso clicar na minha página com o botão direito e inspecionar. Quando eu clico em inspecionar, ele abre o DevTools aqui do meu navegador.
O DevTools é uma ferramenta que a gente consegue analisar o código por trás da minha aplicação. Em qualquer site que eu entrar e inspecionar o código, eu consigo analisar o código CSS ou o código HTML. Se essa página aqui, se esse DevTools abrir aqui na direita ou na esquerda, em outro lugar que seja, vocês clicam aqui nesses 3 pontinhos e escolhe aqui Dock Button. Então aqui tem o nosso HTML, tá? Na nossa página. Voltando aqui na documentação, então a gente sempre vai fazer esse paralelo. Olha na demonstração, que é o nosso exemplo, e volta na documentação e entende todo esse código dentro da documentação. Então aqui eu venho em introdução, HTML Introduction, e o que é um HTML? É uma linguagem de marcação. Ela é representada numa sequência para criar páginas web, tá? Através de elementos, de tags. E um HTML básico ele é representado pelas seguintes tags. A gente tem a doctype, tá? Que é a doctype, que representa que o nosso documento é de um tipo HTML, no caso um HTML5. A gente tem o HTML, que é essa tag aqui, HTML que engloba tudo. Ela é a tag principal, ela é o elemento raiz da nossa página HTML. O head é o cabeçalho da nossa página. O header não está visível para o usuário. O que é visível para o usuário é o body. Então o head são informações que a gente utiliza como títulos da nossa página, estilos, scripts. Então a gente tem um head, que ele contém informações sobre a nossa página. A gente tem o title, que fica dentro do head, que ele é representado esse título aqui que fica na nossa aba do nosso navegador. O body, que é o elemento, o corpo do nosso documento, que ele contém todo o conteúdo, todos os elementos, um parágrafo, um cabeçalho, uma tabela. E a gente tem também os elementos específicos para o nosso arquivo HTML, como por exemplo, H1, o P, o A, o table, o footer, são elementos que a gente reservados para a nossa página HTML. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, então toda a página tem essa estrutura. A gente tem um HTML, o doctype, informando que é um HTML5. A gente tem a tag HTML que engloba tudo. A gente tem um head, que é o cabeçalho, com o title. Então esse w3.css.template, ele está representado aqui no topo da aba do meu navegador. Se eu colocar aqui, vier aqui, colocar um X, aqui é alterado também. Então isso representa comportamentos da minha página. O que está visível para o usuário, que são os elementos aqui da minha página, é tudo que está aqui dentro de está dentro de body. Então tudo que está dentro de body está dentro desses elementos, estão dentro desses elementos aqui. Então eu tenho uma div que quando eu passo o mouse ele fica colorido aqui no meu navegador. E o footer, deixa eu passar o cursor aqui no footer, vocês podem ver que ele fica colorido. Então se eu remover aqui esse elemento, o meu HTML removido remove também da interface para o usuário. Então eu vou dar um refresh para voltar. Então o que a gente pode visualizar aqui mais? Então aqui dentro do meu head eu estou fazendo as importações de alguns estilos, por exemplo, estilo CSS. Então o meu HTML, que é onde eu faço essa linguagem de marcação, ele é representado por elementos, por tags. Ele por si só ele não traz esse estilo para minha página. O que faz esse estilo, a cor, o posicionamento, a tipografia, a cor da tipografia, são os elementos CSS. Então aqui eu estou importando esse w3school.com, um arquivo chamado w3.css. Se eu remover esse arquivo, olha o que acontece. Eu perco todo o estilo da minha página. Então o HTML sozinho, ele não traz o estilo. Por isso que a gente tem que entender sobre essas duas tecnologias. Se eu voltar aqui agora, ele volta a aparecer. Então aqui no próprio DevTools a gente consegue analisar alguns estilos CSS. A gente vai falar sobre isso aqui um pouco mais para frente. Então agora o que nós vamos fazer? Eu aqui com essa página aqui de introdução do HTML, eu vou abrir o Visual Studio Code e nós vamos começar a codificar aqui um pouco. Eu vou criar uma pasta, vocês podem colocar essa pasta no lugar que vocês quiserem, chamada exemplo 1. Então essa exemplo 1, eu vou arrastar ela para dentro do meu VS Code. Então arrastei ela para dentro do meu VS Code. Ela vai aparecer aqui no canto, então eu tenho o exemplo 1. E eu vou criar alguns arquivos aqui, por exemplo,
eu cliquei aqui nesse ícone, vou dar um nome de index.html. Então todo arquivo que eu quero utilizar uma linguagem de marcação, que é o HTML, eu coloco uma extensão .html. Então antes da gente avançar com o nosso exemplo, acesse esse menu aqui, Extensions, que é esses quadradinhos, procura por Live Server. Vai aparecer esse resultado aqui, com esse íconezinho, vocês clicam em instalar. Se você já tem instalado, ele vai aparecer aqui Uninstall, que no meu caso eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Então a gente volta para o nosso exemplo, já com esse Live Server instalado. Nós vamos fazer o quê? Volta na documentação aqui agora, a gente copia esse exemplo todo, que é o nosso HTML, a gente já sabe o que representa o nosso HTML. Então agora eu vou clicar com o botão direito nesse index.html e vou colocar em Open with Live Server. Ele vai abrir essa página. Então dentro dessa página a gente tem dois elementos, um H1 e um P, que é um cabeçalho e um parágrafo. Se eu substituir esse H1 por um P, eu vou ter dois elementos iguais, porém um texto diferente. Então aqui eu consigo colocar o que eu quiser. Eu faço a alteração. Então aqui, esse plugin que a gente instalou, que é o Live Server, todo momento que eu salvar o meu arquivo, ele automaticamente já altera aqui na página. Eu não preciso de ficar, vou na minha página, dou um refresh toda hora. Então esse plugin já facilita. Eu quero colocar uma tabela dentro do meu HTML. Como que a gente faz? Então a gente entendendo a navegação aqui dessa documentação, a gente consegue trazer funcionalidades para dentro da nossa aplicação. Então eu procuro aqui por HTML Tables e eu posso copiar esse exemplo aqui, ó, uma tabela com 100% de largura com linhas e colunas. Eu vou substituir isso tudo aqui por uma tabela. Esse TR são linhas e TH são colunas. Então eu coloquei uma linha que é o meu cabeçalho com first name, last name e age. E aqui uma linha com os resultados. Vamos ver como é que fica isso daqui. Eu salvei, então eu tenho uma tabela. E aqui entra essa parte de estilização. Então aqui já é CSS. Então para aplicar CSS em elementos HTML, a gente tem várias formas. Uma das formas é colocando uma propriedade chamada Style. E aqui eu coloco a propriedade que eu quero aplicar do estilo CSS. Então 100%, se eu quiser 50%, a minha tela divide em 50%. E esses elementos são elementos específicos, são tags específicas reservadas para elementos HTML. Como que eu sei quais elementos, quais tags eu posso utilizar? Então aqui embaixo eu tenho o HTML Tag List. Aqui são todas as tags que eu posso estar utilizando. Então eu tenho toda essa lista aqui e o que representa cada tag dessa, tá? Aqui o footer, no caso, define uma seção de um documento que é um rodapé. Bom, agora já com esse entendimento, com essa introdução aqui sobre elementos HTML, sobre linguagem HTML, a gente volta no nosso exemplo, na parte onde tem a codificação, vamos copiar todo esse código. Tá? Vou dar um Ctrl+C todo esse código e vou colar aqui. Eu vou salvar. Olha o resultado que eu tenho. Eu já tenho algo bem parecido com a minha demonstração. A única coisa que está acontecendo aqui é que a minha imagem eu não estou conseguindo localizar. Por quê? Se eu procurar, o elemento de imagem é o IMG, que ele está aqui embaixo. Ele está procurando um arquivo dentro de W3 Images. Eu não tenho essa pasta aqui dentro do meu projeto, tá? Uma forma que eu posso fazer aqui é ir na minha demonstração, clicar com o botão direito em cima da imagem, Copy Image Address, ou copiar endereço de imagem, e substituir aqui pelo SRC. Eu salvo aqui agora, eu já tenho o meu exemplo completo. Mas aqui não faz muito sentido, porque a gente já copiou o código inteiro. Então a gente vai fazer só um repasse aqui sobre o nosso código fonte, para a gente conseguir entender um pouco sobre essa conexão de HTML com CSS. Então se eu vier nesse próprio documento aqui do nosso exemplo e comentar esse código aqui, um Command+KC ou Ctrl+KC para Windows, eu vou perder todo o meu estilo. Foi o que aconteceu quando eu fiz aqui no inspecionar o código. Da mesma forma que aconteceu. Então eu consigo aplicar esses estilos de outra forma, tá? Eu posso usar tanto um arquivo externo, que é esse aqui que eu estou buscando da W3 School. Se eu copiar esse arquivo aqui .css e jogar no meu navegador, ele tem todo o código e o código CSS para ser utilizado ali na minha aplicação.
Só que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar um arquivo aqui chamado style.css e esse arquivo eu poderia copiar isso tudo aqui e jogar, tá? Dessa forma e importar esse arquivo dessa mesma forma aqui e no lugar do meu href eu coloco style.css que eu vou voltar a ter o estilo da minha aplicação. Porém, esse style.css ele já tem todo o código que eu preciso. Vamos pegar um elemento que eu tenho aqui na minha aplicação, por exemplo. Eu estou falando que todo elemento H2 dentro do meu arquivo HTML, ele vai ter um tamanho de fonte de 30 pixels. Então, por exemplo, se eu alterar aqui para 80, olha o que aconteceu. Todos os H2 passaram a ter 80 pixels. Então, se eu voltar aqui para 30, ele volta para o tamanho 30. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue fazer é essa parte aqui onde tem um ponto. Tá? Se a gente vier aqui na documentação do CSS, clica aqui nessa aba CSS, procura aqui embaixo por CSS Selectors. Tá? CSS Selectors são todos os tipos de estilos que a gente pode aplicar nos nossos elementos. Um deles é o class, que é .class. Então, por exemplo, eu ponho um ponto intro. Eu vou pegar aqui como exemplo esse W3 Light Gray. Vou dar um Ctrl F aqui, Light Gray. O Light Gray eu estou colocando uma cor preta e um fundo branco. Branco mais para cinza. E o que acontece? Eu consigo aplicar esse estilo para todo elemento que está utilizando uma propriedade chamada class. Então todo mundo que utiliza a propriedade class e coloca o class W3 Light Gray, ele vai pegar esse estilo aqui. Color e background color. Então aqui eu posso usar da seguinte forma. Eu posso vir aqui alterar para 000, que é a cor eu posso colocar em hexadecimal. Então coloquei hashtag 000. Olha o que acontece com a minha aplicação. O meu fundo passa a ser preto. Então o background color ele passa a ser preto. Então o background de todo o meu corpo, de todo o body, ele está na cor preta. Eu posso verificar na documentação. Então eu vou voltar aqui na página anterior do CSS e verificar aqui sobre background. Então aqui ó, backgrounds. Então o background eu posso representar ele da seguinte forma, ou colocando a cor, por exemplo, light blue, ou colocando ele em hexadecimal. Então se eu colocar aqui o light blue, tirar esse hashtag, ele vai colocar o meu fundo na cor azul claro. E assim eu posso trabalhar as propriedades. Então daqui eu consigo, eu quero alterar o espaçamento, eu quero alterar a margem, eu quero alterar o tamanho. Eu posso ir pesquisando aqui. Então eu tenho posição, eu tenho margem. Então se eu quero alterar a margem, eu quero dar um espaço maior aqui. Então aqui deve ter mais ou menos 15, 16 pixels. Vamos dar uma olhada. Esse elemento aqui, ó, ele tem o elemento W3 margem top. Vamos ver quanto de margem que tem. Então tem 16 pixels. Se eu quiser diminuir, eu quero colocar para 2 pixels só. Então você pode ver que 2 pixels ficou bem pouquinho aqui o espaçamento. Então cada propriedade que eu for analisando aqui, eu olho a propriedade max width, volto aqui na documentação, procura aqui max width. Como que eu trabalho com max width? Então voltando aqui para o nosso código, um pouco da representação do estilo CSS, falando agora um pouco sobre CSS e essa conexão com HTML. Uma coisa que todo programador tem que entender, que ele não precisa decorar todas as funcionalidades, ele precisa saber como funciona e saber pesquisar. Então você não precisa decorar tudo que está aqui, todas as formas, todas as funcionalidades, todas as tags, todas as propriedades. A forma é a gente entender como que funciona uma aplicação e o que eu preciso. Daí sim eu venho aqui e busco na documentação. Pode ser aqui ou pode ser em outro site. Então nesse exemplo nosso, a gente fez a representação de estilo através de um arquivo. Então a gente pode aplicar estilo CSS importando ele no nosso cabeçalho do HTML, tanto um arquivo externo quanto um arquivo local dentro do nosso projeto. Uma outra forma da gente aplicar estilos também é colocar uma tag chamada style e codificar. Então eu poderia colocar todo esse código que eu tenho aqui dentro.
seria uma opção também. E a outra opção que a gente tem também dentro desse exemplo é colocar uma propriedade chamada Style. Então eu posso colocar todos esses estilos que eu tenho aqui também, tá, dentro da minha propriedade Style. Então aqui eu consigo colocar também propriedades. Agora a gente entra para a última parte do nosso vídeo, onde nós vamos falar sobre JavaScript e qual que é a relação dele com CSS e com HTML. O JavaScript ele é uma das linguagens de programação mais popular do mundo. Ele é utilizado para implementar alguma operação dentro de uma aplicação e ele pode ser executado tanto no lado cliente quanto no lado servidor. Quando a gente fala sobre linguagem de programação, a gente faz uma relação com lógica de programação. O que é a lógica de programação? O computador ele é apenas uma máquina burra, ele precisa de instruções para realizar alguma operação. Daí entra a lógica de programação, que pode ser desenvolvida de três formas: uma descrição narrativa, ou através de um fluxograma, ou através de um pseudocódigo, que a gente chama de Portugal. Esse último é a representação lógica de programação. No nosso caso, a gente vai utilizar o JavaScript para realizar toda essa lógica de programação. É importante a gente saber sobre lógica de programação, mas nada impede de você começar na programação já utilizando um JavaScript, por exemplo, essa linguagem de programação, e ir aprendendo e desenvolvendo a lógica de programação junto com o aprendizado da linguagem de programação. Antes de fazer uma implementação aqui na nossa demo, vamos acessar aqui o navegador na nossa aplicação e vamos inspecionar o nosso código. Então eu vou vir aqui, cliquei com o botão direito em inspecionar. Aqui no DevTools a gente tem uma aba chamada Console. Essa aba Console é onde a gente pode rodar o JavaScript no lado cliente, que é o dentro do nosso navegador. Então essa é a primeira opção que a gente pode utilizar o JavaScript. Aqui é apenas para demonstração, porque a gente está numa ferramenta de desenvolvedor. Então aqui, por exemplo, a gente pode dar um console.log, um log de uma informação, por exemplo, log test, e essa mensagem é exibida aqui no próprio console. Uma outra forma que a gente pode fazer, eu posso executar um método chamado alert e passar uma mensagem de alerta. Quando eu faço isso, automaticamente abre um pop-up aqui na minha página com essa mensagem que eu acabei de digitar aqui. Então a gente consegue fazer essa interação da nossa aplicação através de comandos JavaScript. Agora no nosso código, como que a gente representa essa linguagem de programação JavaScript? Fazendo essa conexão com HTML e CSS. Então voltando aqui para o Visual Studio, o que eu vou fazer? Eu posso implementar o JavaScript de diversas formas. Uma das formas que eu posso implementar é colocar um código de script, que é o nosso JavaScript, dentro do elemento body. Então eu coloco uma tag chamada script e dentro aqui de script nós vamos colocar todo o nosso código JavaScript. Então eu posso colocar aqui console.log, da mesma forma aqui um log test, e eu vou limpar aqui, tá? Eu cliquei esse íconezinho aqui de Clear Console e eu vou salvar aqui agora esse meu script. Se eu voltar aqui na minha aplicação, ele vai jogar o mesmo log aqui no meu console, que é o log test, porque eu executei o mesmo comando que eu faço aqui, console.log, no meu arquivo HTML. Uma outra forma, eu posso estar colocando aqui o alert, mensagem de alerta. Eu posso salvar aqui. Quando eu abrir minha aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é exibir essa mensagem de alerta, tá? Então eu consegui executar tanto ali através do DevTools, quanto dentro da minha aplicação aqui dentro do meu arquivo HTML. Uma outra forma, assim como o CSS, a gente pode criar um arquivo index.js e rodar esse arquivo aqui, index.js, dentro do meu arquivo HTML. Então eu posso tirar essa mensagem, alert, colocar aqui dentro de index.js, eu volto em index.html e faço o seguinte, eu vou colocar aqui src index.js, eu vou salvar, eu consigo fazer da mesma forma que eu fiz colocando dentro do elemento script, agora dentro de um arquivo. Uma outra coisa que eu consigo fazer é o seguinte, voltando aqui para o modelo anterior, dentro aqui de script, eu posso fazer manipulação dentro do meu HTML. Então aqui no nosso exemplo, o que a gente pode fazer?
Eu vou pegar aqui essa imagem e vou jogar um evento dentro dessa imagem que, ao eu clicar nessa imagem, eu vou alterar esse texto. Então, como que eu faço isso? Para clicar na imagem, eu vou utilizar o evento onClick. onClick. E dentro de onClick, eu vou passar para ele uma função. Uma função é um método com uma operação que a gente vai executar. Então aqui embaixo, eu preciso de criar essa função. Então no meu JavaScript aqui, na documentação, eu tenho JS Functions. Dentro da JS Functions, eu tenho um exemplo de como criar uma função. A função ela vai executar alguma operação que eu quero escrever. Dentro dessa função, eu coloco uma lógica de programação. Daí entra aquele conceito sobre lógica de programação. Qual passo eu quero seguir? Então no nosso caso aqui, eu vou copiar essa função, vou colocar aqui essa função. E o que eu vou implementar? Essa função eu posso passar como parâmetro 2 valores. Essa questão de passar como parâmetros já entra em um estágio um pouco mais avançado do que a gente está fazendo aqui agora. Então eu vou apagar essa parte do parâmetro, vou apagar essa parte aqui do return e vou colocar aqui alguma lógica de programação. Essa lógica nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar esse myFunction e vou colocar aqui no meu onClick. myFunction abre e fecha parênteses. Então, ao clicar, ele vai chamar essa função. E nessa função, eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar o retorno de algum objeto, de algum elemento e jogar isso em um objeto, em uma variável. Então, eu vou colocar aqui let title recebe. Eu vou receber um valor de um elemento. Então, eu posso acessar um elemento. De que forma eu acesso um elemento? Eu posso digitar document, que document eu vou estar acessando todo esse documento da minha página. Então, document. Eu tenho alguns métodos no meu JavaScript que é getElementById. GetElementById, eu vou buscar um elemento com um ID que seja teste, por exemplo. Porém, eu não tenho nenhum ID teste, então eu venho aqui no elemento que eu quero alterar, que é esse alteração, coloco um ID para ele chamado teste. Então agora eu vou conseguir obter aquele elemento. Tá? Eu posso fazer o seguinte. Title.innerText recebe novo valor. Se eu salvar isso daqui agora e acessar a minha aplicação e clicar na imagem, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele valor antigo e substituir pelo novo valor. Então aqui a gente falou sobre variável. Então eu criei uma variável aqui e como que eu utilizo, como que eu crio outros tipos de variáveis. Então eu posso vir aqui em JS Variables e aqui tem alguns exemplos. Eu posso usar tanto o let quanto o var. Na grande maioria das vezes a gente vai estar utilizando o let. E eu poderia avançar um pouco mais aqui, criando uma certa lógica de programação aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte, se o valor que está dentro do meu título, ele tem um texto alteração, eu vou alterar ele para um valor X. Se não, eu altero ele para um valor Y. Eu posso fazer da seguinte forma, eu posso utilizar operadores. Tá? Então aqui eu tenho operadores, JS Operators, e eu vou utilizar um operador de comparação. Então aqui eu vou utilizar um igual, que é um operador que eu vou verificar se o meu elemento é igual. Então para verificar eu coloco if, que é uma palavra reservada, e coloco title.innerText, ele é igual a alteração. Se ele for, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir essa mensagem, eu vou alterar para essa mensagem, então valor X, se não, eu vou imprimir o valor Y. Agora eu vou salvar. Se eu voltar aqui na nossa aplicação e clicar, ele vai alterar para X, por quê? O conteúdo do meu innerText, ele é alteração. Se eu der um refresh aqui, voltar para alteração. Então ele é alteração, ele cai aqui e não cai no statement de baixo. O que é um statement? Vamos voltar aqui para a documentação. Um statement, ele é essa linha, tá? A linha da sequência do meu código. Então ele vai cair para esse primeiro statement e não vai para o segundo. Outra forma de executar o JavaScript é utilizar ele no lado servidor. Como eu havia comentado, o JavaScript ele pode ser executado tanto no lado client quanto no lado server.
Porém, no lado do cliente, a gente utiliza ele através do navegador. Então, o próprio navegador executa o JavaScript. Como no lado server a gente não tem um navegador, a gente tem que utilizar o Node. O Node vai fazer o trabalho de executar o JavaScript. Então, a gente vai fazer um pouquinho desse passo utilizando o JavaScript no lado server. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou estar utilizando o Hyper como o terminal aqui para executar os comandos Node, e vocês podem utilizar qualquer terminal à escolha de vocês. Eu estou utilizando o Node na versão 13.7 e eu vou acessar a pasta onde está o nosso projeto. Então essa pasta aqui do nosso projeto, exemplo 1, eu vou acessar aqui. Então agora dentro da pasta eu vou executar o comando Node. Então eu coloco aqui Node e o arquivo que eu quero executar. O arquivo que eu quero executar é esse index.js. Ele tem uma mensagem de alerta. Então se eu executar esse comando, node index.js, então vamos entender aqui essa mensagem de erro. Alert is not defined. Por que ele retornou essa mensagem de erro para a gente? Porque alert é uma função que existe dentro do meu navegador. Como eu estou executando o meu JavaScript do lado server utilizando o Node, eu não tenho o document, que é o objeto do meu navegador, a minha página. Então a gente vai conseguir executar alguns comandos JavaScript, porém de outra forma, com outros exemplos. Se eu voltar aqui na documentação, eu posso vir aqui em variáveis, JS Variables. Aqui, se eu copiar esse exemplo, então vamos copiar esse exemplo aqui e jogar no nosso arquivo. Eu tenho um valor 5, que eu estou colocando ele na minha variável x, e eu tenho um valor 6, que eu estou colocando ele na minha variável y. E eu estou colocando dentro de z a soma dessas duas variáveis, de x mais y. Então, esse resultado a gente tem que retornar 11. Como que eu faço para exibir esse valor dentro do meu terminal? Dentro aqui do meu Hyper. Eu vou colocar assim, ó, console.log, que eu vou imprimir esse valor aqui no meu console. O valor de z, que é o valor de z é a soma de x mais y. Se eu salvar isso daqui agora e executar o mesmo comando node index.js, ele vai me retornar o valor 11. Então se eu vier e fizer alterações aqui e executar novamente, ele vai alterando para mim. Então a gente pode utilizar o próprio Node para ir aprendendo sobre esses tópicos aqui dessa documentação. Uma outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar com outros tipos de operadores. Então a gente pode ver aqui na lista de operadores aritméticos, a gente tem operadores lógicos também. Então, como operador aritmético, eu vou pegar aqui o asterisco como exemplo de multiplicação. Se eu voltar aqui e substituir o operador de soma, de adição, por um operador de multiplicação, ele vai passar a fazer o resultado 5 vezes 7. Agora, se eu executar o Node novamente nesse arquivo, ele vai me retornar o valor 35. Vamos pegar aqui agora funções, JS Functions. Função é uma das funcionalidades mais importantes do JavaScript. Quando você pega o domínio sobre como funciona uma função, você consegue desenvolver diversas funcionalidades para a sua aplicação. Então aqui a gente tem uma forma de criar uma função, a gente usa o nome reservado function e dá um nome para a nossa função. Então eu vou copiar essa função aqui embaixo, myFunction, e no nosso exemplo eu vou apagar tudo isso e vou colocar aqui a myFunction. Eu vou criar aqui uma função de somar. A função tem como opção a gente passar alguns parâmetros, mas eu vou remover esses parâmetros aqui para a gente conseguir entender de uma forma mais simples. Então aqui eu posso colocar da mesma forma do exemplo anterior, x recebe 5, var y recebe 6 e var z recebe x mais y. E aqui ao lugar de return, que é o retorno dessa minha função, eu vou colocar o console.log z. E para chamar essa função, eu preciso fazer o seguinte, eu coloco o nome da função, abro e fecho parênteses. Eu salvo essa função aqui agora, volto no meu console e executo o node index.js. Ele vai me retornar o valor 11, porque ele está executando essa função e dentro da minha função eu tenho uma lógica, que eu estou somando duas variáveis, um 5 e um 6. Se eu substituir agora, aqui a gente tem alguns tipos de variáveis, tá? Então eu posso criar uma variável, nesse caso aqui eu estou utilizando um número, e eu posso também criar outros tipos como string, que são textos.
Para representar string, eu coloco em aspas simples ou aspas duplas. Então, se eu transformar o 5 aqui num texto, que é uma string, esse meu resultado ele não vai ser 11 mais, ele vai ser 56, porque ele vai concatenar o 5 mais o 6. Como não são dois números, ele vai simplesmente juntar esses dois valores. Então, se eu salvar isso daqui agora e voltar novamente aqui o node index.js, ele vai me retornar o valor 56. E a outra forma que a gente tem de usar uma função é eu passar os parâmetros. Então eu posso colocar aqui x e y, e ao invés de passar o x e o y aqui dentro, eu posso passar esses dois valores aqui através do parâmetro, então 5 e 6. Vamos executar isso aqui novamente para ver o resultado, ele vai me retornar 11. A ideia de criar parâmetros para minha função é eu poder utilizar essa função de diversas formas, então eu posso colocar somar 2 e 2 e somar 5 e 6. Ele vai imprimir para mim dois valores, 11 e 4, que é o resultado dessa primeira e o resultado dessa segunda. Então, a ideia de passar aqui a forma da gente aprender utilizando alguns documentos como referência, alguns sites como referência, é isso. Então, eu mostrei algumas funcionalidades que a gente tem no JavaScript, isso para abrir a mente de vocês, para vocês conseguirem ir para o próximo nível. Então, vocês podem utilizar tanto esse site como referência, como o Mozilla que eu falei também, ou outro site, ou algum curso, ou algum vídeo que seja no YouTube.